Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao parceiro desse episódio, a AgroTravel Viagens Técnicas. Meu convidado de hoje, ele é engenheiro agrícola e ambiental. Desde 2013, ele atua diretamente com irrigação e é especialista em pivô central. Além disso, é consultor internacional, palestrante e fundador da empresa Mundo Irrigação, uma consultoria para a criação de projetos de irrigação personalizados. Eu vou conversar com o Alan Ramires. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado, Fábio. Valeu o convite. Acompanho você e as redes sociais aí da sua empresa. Acho muito bacana seu trabalho e muito importante para o nosso agronegócio aí para ajudar cada vez a desenvolver mais. Boa, muito bem. E Alan, para a gente começar aqui, conta um pouquinho sobre a sua trajetória e como é que o agro surgiu na sua vida e também como é que você foi para esse caminho da irrigação. Eu tenho uma caminhada um pouco atípica do pessoal que está no agronegócio, porque eu sou nascido em São Paulo, na capital, né? Nasci na Selva de Pedra. E com 17 anos eu fui estudar na Universidade Federal de Mato Grosso, lá no campus de Sinop. E quando eu fui em 2010, até então eu não tinha contato nenhum com o agronegócio, eu fui porque o curso é Engenharia Agrícola e Ambiental. E na época, meu pai sempre foi de multinacionais, da região onde eu sou, de São Paulo, ali tem muitas montadoras, né? Morei muitos anos no ABC Paulista, então São Bernardo, Santo André, São Caetano, tem muitas fábricas de carro, de tudo o que você possa imaginar de indústria. E nessa época de 2010 foi o boom da engenharia ambiental ali na região, todas essas empresas contratando engenheiros ambientais, trainees, e essa categoria estava muito em alta, muito em evidência, e meu pai sempre batendo na tecla, que seria um bom curso, poderia fazer carreira em alguma empresa, os trainees já chegavam como gerentes ou cargos mais altos, porque como ele já havia sido 20 anos de fábrica, ele sabia como que era árdua a caminhada para conseguir um bom cargo nessas empresas. Só que quando eu cheguei em Sinop e eu entendi o que era o agronegócio, eu fiquei abismado com aquilo tudo e desviei totalmente o foco para agronegócio dentro da engenharia agrícola. Até que no meio da universidade, no meio do quinto para o sexto período, eu consegui um estágio em irrigação. Até então eu não havia tido ainda as matérias específicas, todo mundo que é da engenharia e sabe todos os cálculos, as físicas, as biologias, as químicas, a gente tem até o quinto período e depois começa as específicas. Só que quando eu iniciei com o estágio numa empresa de irrigação, eu não tinha tido nem hidráulica ainda, que é o terror do pessoal das agronomias aí. Eu não tinha tido nem hidráulica ainda, mas já consegui o estágio e permaneci lá nessa empresa até formar. Essa empresa ela não trabalhava com pivô central, que é o meu foco de hoje. Ela trabalhava com paisagismo, irrigação localizada e aspersão para pastagens, para pequenas pastagens, onde o carro-chefe era paisagismo, né? É um setor das irrigações também que eu gosto muito. Eu brinco que a irrigação em paisagismo, né, para o pessoal que não é da irrigação, quando o pessoal está assistindo lá o jogo do Palmeiras contra o Corinthians e vendo nos estádios aqueles aspersores jogando água nos gramados, aquilo ali se enquadra como uma irrigação de paisagismo. Ou quando o pessoal vê as Olimpíadas, alguma coisa assim, os campos de golfe são todos irrigados. E hoje é muito frequente você ver os condomínios fechados aí de casa, toda a parte do paisagismo, tanto em parceria com os arquitetos, mas a irrigação paisagística é muito em evidência. E lá em Sinop, Sorriso, há muitos condomínios com irrigação. Então a gente tinha uma demanda muito grande por projetos lá. Cada condomínio a gente chegava a fazer 50, 60 projetos em nas várias casas que tem. Então lá isso era muito forte. Então eu me encantei com aquilo ali. E só que hoje, depois que eu saí da empresa
eu fui fazer um intercâmbio, fiquei quase 7 meses na Nova Zelândia, em Christchurch, aprendendo inglês mesmo, que eu julgo que é um diferencial hoje. O que eu sempre comento é para quem está no agronegócio, se você reparar, acima, abaixo dos gerentes, os supervisores ou cargos menores, é difícil você achar que alguém que fala fluente inglês. E isso foi um ponto que me chamou a atenção. Então, para o cara hoje ter cargos de destaque, se ele não tiver pelo menos o inglês e o espanhol ali fluente, dificilmente ele vai conseguir almejar aí uma diretoria, uma presidência, ou até cargos lá fora, que é assim, muita gente sonha com isso também. E aí, quando eu voltei do intercâmbio de 7 meses, eu iniciei o trabalho numa cooperativa chamada Copa Sul, uma das grandes do Brasil. Hoje o faturamento é próximo de 5 bilhões de reais. Trabalha com tudo e tinha o leque, estava iniciando a vertente de irrigação em 2016. E aí eu pude acompanhar isso até 2022, e em 2022 eu decidi abrir uma empresa, porque eu vi esse gap gigantesco na parte técnica de assessoria aos produtores nas regiões no Brasil. Essa questão que a gente já conversou sobre viagens, ela sempre me pegou bastante. Eu sempre gostei muito de viajar, tanto que hoje eu viajo todo o meu tempo. Meu primeiro trabalho é viajar, depois é trabalhar com irrigação, né, que eu estou sempre na estrada. Mas Legal. o ponto de inflexão, aonde eu vi que eu falei, não, eu vou abrir minha empresa e vou tocar daqui para frente, foi quando em 2021 eu decidi fazer um giro pelo Brasil. Eu peguei umas férias e fiz um giro por todas as áreas irrigadas via pivô central, só não fui para a região sul. O restante eu rodei Triângulo Mineiro, a região de São Gotardo, lá nos hortifrutos, norte de Minas, na cana, na Bevap, oeste baiano, Goiás, Cristalina, todas essas regiões muito pujantes com o pivô central, né? Basicamente o cerrado brasileiro, onde comporta em mais de 70% das irrigações nacionais. E aquilo ali me encantou, e Legal. aí de 2022 para cá eu decidi abrir a Mundo Irrigação e seguir carreira solo. Boa. E Alan, queria que você falasse um pouquinho mais aí do pivô central, principalmente para quem não está acostumado com o termo. O que é, qual que é o objetivo desse tipo de irrigação e quais as principais culturas que são irrigadas dessa forma também? Hoje o pivô central é o sistema de irrigação que mais cresce no Brasil. Para quem viaja bastante de avião, para quem já teve a oportunidade de viajar, se passou por cima de Minas Gerais, Goiás ou Bahia, viu aqueles círculos verdes gigantescos, aquelas torres fixas que fazem o 360 graus, aquilo é o pivô central. Então, hoje, o Brasil ele ainda é tímido com relação a pivô central, se a gente for comparar com os Estados Unidos, mas nós temos um potencial muito grande, né? Eu pude visitar Nebraska em abril, e hoje o estado de Nebraska, nos Estados Unidos, tem quase 80 mil pivôs. Brasil inteiro, a gente não chega a 37 mil pivôs. Então a gente ainda tem muita lenha para queimar, para desenvolver com o pivô central, visto que aonde ele é mais utilizado? Em culturas de larga escala. A gente vê basicamente em todo o cerrado, e a gente vê lá no Rio Grande do Sul também, mas em todo o cerrado para cultivos de soja, milho, trigo, algodão, tem alguma coisa em café também, bastante, feijão, né? Mas o que a gente for ver de crescimento de irrigação no cerrado, pivô central será a maioria, e nós temos aí um potencial gigantesco ainda para expandir. E aí tem sistemas alternativos, né? Mas hoje o que predomina mesmo para grãos, fibras, cereais e oleaginosas é o pivô central. Legal. E por que você acha que tem essa diferença tão grande aí desse desenvolvimento nos Estados Unidos e aqui no Brasil? A quantidade de pivôs ou a utilização disso nessa escala? A gente tem. Antes nós tínhamos duas questões principais,
que era lá a legislação ambiental deles é um pouco mais branda, né, com relação ao outorga e tudo mais. Eles estão há 30 anos na nossa frente, né? Quando o pivô central, eles inventaram o pivô central, então lá no Colorado iniciou em 54, e em 1956 a Valley, que todo mundo conhece hoje, comprou a patente do chamado Frank, que era lá de Colorado, e a Valley de Nebraska comprou essa patente e começou a distribuir. E o que a gente começou a fortemente o pivô central aqui no Brasil foi nos anos para cá, assim, entrou em 1990, mas depois dos anos 2000 que foi ter uma larga escala. E aí a gente tem três entraves, hoje eu falo de três entraves. Essas questões ambientais, que tem estados aí que demoram 2 anos para sair uma licença ou uma outorga. Sem essas licenças, o produtor não consegue irrigar, porque o banco necessita dessa outorga, a própria fábrica, e tem fábricas que financiam também, exigem essa outorga. Se o produtor não tiver com o CAR regularizado, ele também não consegue as licenças, então a gente tem alguns entraves ambientais nesse quesito. O segundo ponto, que eu acredito que seja até mais importante do que o primeiro, que é a questão energética. O nosso país ele não está muito estruturado para essas questões, né? O engenheiro de uma concessionária ele me falou que o Brasil ele é preparado para o luz para todos. Quem imaginaria que no interior da Bahia, no interior do Maranhão, iriam se construir agroindústrias, unidades armazenadoras, sistemas de irrigação gigantescos com altas demandas de carga. Então, o Brasil ainda precisa passar por essa transformação energética de infraestrutura. Lá nos Estados Unidos eu vi pivô a gás, né, com redes de distribuição gigantescas, a gás, energia, o próprio diesel. E o terceiro ponto que eu julgo é a mentalidade do produtor. Por quê? Lá em Nebraska, o que eu tive de aprendizado? Quando eu questionei os produtores, eles, pô, a gente trabalha com soja. A minha soja é a mesma da de vocês. A mesma soja, o mesmo milho. Como que a gente ganha? A gente primeiro precisa ter segurança em produção, ou seja, a irrigação está aí para isso, e a gente precisa ter quantidade. Eu preciso aumentar a minha produtividade do que ficar saindo comprando áreas por aí. Uma hora a conta não fecha e a gente não tem um regime de chuvas para complementar isso. Então, a irrigação hoje para o americano, ela está no mesmo padrão de importância como a semente das culturas que eles vão comprar. Então, o cara vai plantar, ele vai irrigar. Eu não sei se a AgroTravel já teve oportunidade de rodar a Califórnia, por exemplo, na parte de Uhum. cultura, de vinhos e tudo mais, mas lá 95% das culturas são todas irrigadas, né? Eu não estou falando só de pivô Sim. central, irrigação localizada também. Então, acredito que sejam esses três fatores aí para a gente começar a mudar e escalar um pouco mais a nossa irrigação no Brasil. Legal. A gente já teve algumas vezes na Califórnia, visitando a região toda lá de Los Angeles até São Francisco, toda aquela região, e a gente vê uma preocupação muito grande com a água lá também, né? Então, revolta dos fazendeiros, racionamento de água, então é um recurso escasso lá, e eu acho que por isso também que eles buscam cada vez mais eficiência nessa área, né? Já que não tem abundância. E talvez, pode ser, não sei, às vezes o Brasil, por ter uma certa abundância nos recursos naturais dele como um todo, aí a gente acaba não desenvolvendo ou demorando um pouco mais para se preocupar com esse tipo de coisa, né? A gente vê isso também em Israel, a preocupação que eles têm com a água e tudo mais. E aqui no Brasil, agora que a gente está vendo um começo de uma preocupação dessa, mas isso que você falou também, né? O produtor também está pensando em aumentar a produtividade, em controlar melhor as variáveis, para ele poder se desenvolver, né? E olha só que ponto interessante. O produtor brasileiro acha que aqui chove mais para nós do que para eles.
Só que é o contrário. Lá eles têm um regime de chuvas bem limitado, uma janela climática bem limitada. Para eles lá, num período curto, eles têm que fazer uma estrutura de água ali muito boa. Tanto que Nebraska hoje é conhecido pela gestão das águas e não por si só pelas tecnologias de irrigação, porque nós estamos muito mais à frente do que eles com relação a nível técnico e tecnológico, por incrível que pareça. Esse é um ponto que sempre choca as pessoas. Mas aqui a gente tem um fator muito vantajoso, que aqui, como a gente está no início, a gente pode trabalhar sem ter esses problemas que eles estão tendo e que eles vão ter por longos anos. A gente já tá, digamos assim, a gente já está começando com o pé direito, já consegue começar com as políticas de gerenciamento de recursos hídricos já implementadas, né? Tanto que, tirando Minas Gerais, alguma região de Minas e Goiás, que desenvolveu muito antes disso tudo acontecer, todas as outras regiões elas já estão muito bem consolidadas com os fatores tanto de água quanto de legislação. Então a gente tem uma chance de crescer muito melhor que eles cresceram. Legal, muito bem. E Alan, você já visitou também outras regiões aí do mundo? O que que você viu de mais diferente por aí nas suas andanças até o momento aí? Olha, Estados Unidos me chocou no ponto que a quantidade de irrigação lá, a quantidade de sistemas é muito grande. Lá eles não desperdiçam um mínimo espaço lá, o que puder irrigar, eles vão irrigar. E uma viagem que eu fiz a Dubai, eu vi pouca coisa lá de pivô central, mas o pouco que eu pude ver que eu acredito que seja o mesmo sistema que tem Israel, também essa preocupação de água, por eles não terem água, né, não terem fontes que nasçam no próprio país, a questão de dessalinização, todo esse cuidado, né, toda essa tecnologia que eles implementaram é muito, assim, muito diferente, coisa que a gente não está acostumado e ver o que eles fazem com tão pouco, né, o máximo de aproveitamento que eles conseguem obter ali do mesmo recurso. Legal, muito bem. E Alan, aqui no Brasil, é, quais são as regiões aí que você acha que vão crescer na utilização aí de pivô central para os próximos anos? Ó, Mato Grosso do Sul tem um potencial aí de mais de 4 milhões para irrigar e hoje não passa dos 250 mil. Mato Grosso está próximo a esse patamar. O Oeste Baiano, que é uma fronteira aí que eu creio que o mundo, daqui a pouco o mundo vai querer fazer os tours no Oeste Baiano para entender o que está acontecendo lá. São projetos gigantescos, obras faraônicas. O que acontece lá não tem em nenhum outro lugar do mundo, isso eu afirmo com certeza. Tocantins, Piauí, Maranhão também são fronteiras que vão expandir muito. Algumas regiões ali de Minas Gerais e Goiás que ainda não foram descobertas assim em tão larga escala pela lavoura, mas que o pessoal já está descobrindo e já está implementando irrigação para suprir essas demandas hídricas aí e conseguir fazer 2 ou 3 safras. Legal, legal. Muito bem. E você, qual que é a próxima viagem aí que você está de olho? Conta pro pessoal aí Ó, do exterior, para você ver novidades. tem uma viagem em outubro aí que a gente vai fazer, já tá certo. Eu não vou revelar ainda o destino, é um destino diferente, bem diferente, mas que o pessoal vai se surpreender bastante. Tem muita novidade aí, mas mais para frente a gente vai revelando aos pouquinhos aí esse tour que nós vamos fazer, mas vai ter em outubro um tour bem diferente aí que o pessoal, eu tenho certeza que não tem conteúdo nem americano e nem conteúdo brasileiro disponibilizado tanto no YouTube quanto no Instagram com relação ao agro desse local. Olha só, hein? Deixou aí o suspense no ar. Boa. E Alan, você começou a fazer a consultoria nessa área de irrigação e você começou a ter uma presença digital aí.
nas redes sociais falando sobre o tema e tudo mais. E hoje você já tem uma audiência bacana. Então, queria que você contasse para a gente como é que foi esse processo de começar a explorar o digital, de onde que veio a ideia, se você já pensava nisso quando começou a empresa ou não. Na verdade, eu só comecei a minha própria empresa porque eu já tinha um digital muito estruturado. Mas antes disso, lá em 2016, quando eu entrei no Pivô Central, a gente só tinha 2 livros de referência bibliográfica sobre o tema e dificilmente encontrava algum conteúdo na internet. Foi daí que despertou a minha atenção. Eu falei, pô, como o conteúdo fica muito restrito às revendas ou a poucos livros, eu vou ver se eu consigo ajudar alguns produtores, porque o que estava acontecendo na minha região? De 2016 a 2018, quase 2019, foram anos muito difíceis aqui no Mato Grosso do Sul de vender pivôs centrais, fazer novos projetos. E algumas empresas que estavam vendendo estavam fazendo alguns projetos equivocados, e isso, às vezes, eles vendiam para um produtor formador de opinião e o cara espalhava que a irrigação não funcionava, quando era um projeto que não estava sendo bem elaborado. Então, o que, que eu decidi fazer? Criei primeiramente o YouTube. Toda obra que eu fazia, todo projeto que eu vendia, eu filmava o passo a passo de como estava sendo instalado, quais as características técnicas que foram consideradas nos projetos, como que o produtor poderia fazer uma casa de máquinas, tudo isso para a fim de ajudar o cara. O cara não comprou de mim, mas ele vai comprar em qualquer outro lugar. Se ele fizer desse jeito, eu sei que ele não vai ter problema. Então, seria como uma ferramenta de ajudar os produtores e também disponibilizar mais conteúdo para o pivô central desenvolver mais, porque é muito tímido ainda o mercado. Só que o ponto ali de virada de chave foi quando um produtor do Maranhão me ligou e falou assim: olha, acompanho o seu conteúdo e eu gostaria que você fizesse uma consultoria aqui no meu projeto. E eu nunca tinha pensado naquilo, nunca havia passado na minha mente que eu poderia fazer aquilo. Eu falei, olha, que sensacional. Foi quando eu me preparei financeiramente, que aí em 2021 eu tirei minhas férias, rodei o Brasil, vi onde eu poderia atacar, e 2020, abril de 2022 eu decidi largar o emprego que eu estava e trabalhar com a minha própria empresa e rodar o Brasil e o mundo atuando nos projetos. Pô, que legal. Foi meio que o caminho inverso do que normalmente acontece, né? As histórias que a gente mais vê aí são pessoas que já tinham a empresa e aí começaram a postar nas redes sociais e tudo mais e cresceram ali. Sim, Então o seu foi o inverso. Primeiro você estava ali produzindo conteúdo para ajudar e aí depois isso te gerou o estralo aí para dar consultoria também, né? sim, Muito sim. legal. E até o Instagram hoje, ele corresponde a 90% das minhas prospecções. Antigamente, quando nós não tínhamos Legal. internet, a prospecção era o quê? Era bater porteira, conversar com bastante gente. Hoje a internet ela possibilita você ter um CAC reduzido, né? Muito reduzido. Então, o próprio YouTube, Uhum. muitas pessoas que me acompanham são pessoas que já viram meus vídeos inúmeras vezes, vídeos de 4 a 5 minutos ali, e já criam aquela conexão, já fala, pô, já conheço esse cara mais de perto, é, chega um lead mais qualificado, não chega um curioso. E no Instagram a gente consegue, através dos conteúdos diários, ir conversando com as pessoas e elas tirando as dúvidas e a gente ir atendendo e prospectando aí para as novas regiões. Legal, muito bem. E quais são aí os serviços que você oferece na consultoria? Atualmente, no oeste da Bahia, a gente entra com a parte de projetos de pivô central, né? Estrutura toda a operação do produtor, auxilia ele qual carga que ele tem que pedir na Coelba, qual que vai ser o melhor layout, o melhor valor de investimento, o melhor custo operacional, auxilia ele a fazer uma boa compra, porque a gente padroniza o projeto e dispara para todas as concessionárias que tem lá, todas os representantes Valley, Lindsay, Bauer, Krebsfair, e aí o produtor pode comprar melhor, porque ele vai ter todos os itens padronizados na mão dele.
No Mato Grosso do Sul, como eu já atuo há mais tempo, eu consigo auxiliar eles também na parte de outorga e licenças ambientais, que aí isso a empresa já consegue realizar também. Então já fica um ponto mais fácil aí para o produtor já poder comprar mais rápido os equipamentos. E em todo o Brasil, em algumas regiões, a gente faz alguns projetos também, mas nós estamos estruturando as operações para Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ah, bacana. Legal. E, Alan, falando aí dessa sua presença digital forte aí, que dica que você daria para quem é do agro e está querendo entrar nesse mundo digital aí das redes sociais? Cara, primeiro tem que entender que se ela, principalmente se ela tiver empresa e ela não estiver no digital, provavelmente ela vai vender pouco e não vai ter o resultado que ela almeja. Hoje toda empresa, a finalidade é lucro, né? Tem a parte social de geração de empregos e tal, mas se você não tiver lucro, você não tem como expandir, você não tem como contratar mais pessoas. E se a pessoa não está no digital, a possibilidade dela escalar o produto ou o serviço é muito mais complicada do que se ela estiver. E tendo uma presença digital, ela não precisa aparecer. Esse que é o grande foco. Se a pessoa tem vergonha de aparecer, ela não precisa. Lógico que quando você é dono, proprietário e aparece, você tem uma audiência maior, um respeito maior ali com as pessoas, porque você está botando a cara para bater. Mas eu digo até para quem quer seguir no mercado de trabalho, foi até um ponto que eu conversei com o pessoal da Netafim. Se tiverem dois engenheiros, eles estão equiparados em forma de currículo, porém um tem 10 mil seguidores, o outro não tem presença digital, com certeza a vaga vai para quem tem presença digital. Por quê? A empresa já entende que aquela pessoa consegue se vender, vender o produto daquela empresa. E a grande jogada é que, se o pessoal reparar, todas as empresas estão fazendo com que os seus próprios funcionários sejam os seus influenciadores. Então, esse é um outro ponto que está crescendo bastante. E se você já tem a presença digital, seja para a sua empresa, ou seja para trabalhar para alguém, com certeza você vai estar à frente de quem ainda não entrou nesse mundo. Sim, com certeza. Um bom ponto aí que você colocou também para o pessoal que está querendo fazer carreira e tudo mais, né? Acho que hoje entra, principalmente aí no agro, entra como um diferencial, além de você ter o inglês, que você já comentou aí no começo, entra também essa questão de você ter uma boa presença lá digital, e se você puder falar ainda sobre negócios, melhor ainda, né? Muito legal. E Alan, queria que você deixasse aí um recado para aqueles produtores que estão na dúvida sobre irrigação, se usam o pivô ou não, se começam a fazer esse trabalho. Que mensagem que você passaria para essas pessoas aí? Primeiro, o produtor, eu acredito que ele tem que passar a olhar mais da porteira para fora. Da porteira para dentro, ele já é expert, ele já é o produtor rural brasileiro. Hoje é o melhor produtor em nível técnico e nível de excelência de produção do mundo. Porém, ele esquece da porteira para fora. Quando eu falo da porteira para fora, é olhar no cenário macroeconômico, o que está acontecendo. Pô, o cara vai arrendar, vai pagar um preço de arrendamento muito grande, sendo que se ele irrigar 35% das áreas que ele já possui, ele já vai fazer uma média quando não chover nada, quando tiver um déficit hídrico muito grande e todos os outros produtores tiverem prejuízo. Tá aí um ponto. Um outro ponto é, a partir da propriedade, o que ele precisar de dúvida, contrate um profissional especializado nisso para poder dar uma outra visão sobre o negócio dele. Do mesmo modo que ele tem o consultor agronômico lá para fazer as recomendações, o consultor de irrigação também vai fazer a mesma coisa. Ele vai ser isento de marcas, ele vai ser isento do mercado, ele vai te dar soluções técnicas, as melhores soluções que ele precisa. Quando você realiza um projeto isento, a probabilidade de você comprar melhor e não ter problemas futuros é 90% maior do que você não ter nada
programado. É um planejamento que você está fazendo para a sua empresa. É isso que o produtor tem que entender. O que você vai investir em projeto, com certeza na compra, pelo menos 3 a 4 vezes desse valor você vai recuperar. Isso daí é fato, é o que acontece em todos os meus projetos. Uhum. Legal, bacana. E a gente falou aí que você tem uma grande presença digital aí. Se quer deixar as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, Alan? Pessoal que gosta do YouTube pode ver lá no canal Mundo Irrigação, tem inúmeras obras, inúmeras rodadas que eu dei pelo mundo também, o agro pelo mundo, mas tem muita questão de obra, casa de máquinas, até questões técnicas, hora ou outra eu faço alguns aulões, alguns tira dúvidas, e no Instagram, que é o pivô underline central, hoje é o maior do Brasil aí com relação a temas voltados para a irrigação e que hora ou outra o produtor tira dúvidas também e o bate-papo é mais constante por lá. Tem alguma dúvida? Pode me mandar no direct lá, pivô underline central, que eu tô todo dia online, todo dia produzindo conteúdos. Maravilha! Alan, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu queria te agradecer por aceitar nosso convite e vir aqui compartilhar suas experiências. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, espero estar em contato aí com o pessoal logo em breve com mais novidades. Muito bem, vamos acompanhar o Alan aqui, que em breve a gente vai saber para onde que ele está indo agora e com certeza vai trazer muita informação boa de lá. E queria aproveitar para agradecer vocês, nossos ouvintes também, por nos acompanhar. A gente vai deixar na descrição do episódio aqui as informações da AgroTravel, viagens técnicas e do Alan, da Mundo Irrigação, para vocês poderem acessar depois e entrar em contato. E não esqueçam de seguir o nosso podcast no Instagram, no LinkedIn, YouTube, Spotify, que são as plataformas que nós estamos. E se você gostou, não esqueça de compartilhar para a gente poder continuar crescendo e ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima! Valeu, pessoal.